são atividades extremamente importantes e que ajudam as crianças nesse processo no qual elas têm que garantir alguns aspectos do desenvolvimento infantil. Mas o que exatamente seriam as atividades pró-alfabetização? Antes de eu contar para vocês alguns exemplos, eu vou dar algumas dicas do que poderiam ser. Bom, eu em sala de aula, logo que eu tenho os primeiros contatos com os meus alunos, eu logo identifico a criança na qual a família trabalha ou proporciona momentos relacionados a essas atividades. Já deu para ter uma noção do que são as atividades pró-alfabetização? São atividades que se parecem com brincadeiras, que nada mais são do que atividades do nosso cotidiano, os afazeres domésticos, né? E isso remete um pouco à nossa infância, daquelas atividades em que a vovozinha nos pedia, né, para fazer em casa, ou que a nossa mãe, dependendo da idade aí que você tem, pedia para a gente fazer em casa. Eu sei que hoje em dia a gente tem uma vasta variedade de brinquedos e de jogos que proporcionam também, inclusive na idade dos bebês, esse desenvolvimento, que basicamente é a coordenação motora, a atenção, a concentração, a observação. Mas, se você por acaso cuida da sua própria casa, ou mesmo que você tenha alguém que faça essa atividade para você, mas eu acho que o ato de cuidar, independente do que quer que seja, é um ato de amor. E quando você estiver fazendo, cuidando da sua casa ou cuidando dos seus pertences, você pode chamar a criança. E se você é pai, se você é mãe, você já deve ter percebido que basta o adulto começar a fazer alguma atividade para que a criança pequena venha querer saber o que é. E geralmente a gente faz o quê? Ai, vai para lá, não atrapalha a mamãe, não atrapalha o papai, que agora eu estou fazendo uma coisa aqui que não é para criança. E quando, na verdade, nós poderíamos aproveitar esses momentos de curiosidade, que é uma coisa nata na criança, a criança já nasce com essa curiosidade, e nesse momento é um momento que nós podemos aproveitar dessa curiosidade para estar estimulando a criança no seu desenvolvimento. Quer um exemplo prático de uma atividade pró-alfabetização? Quando você estiver guardando as suas roupas, dobrando, organizando lá a sua vestimenta, você pode chamar a criança e pedir para ela abotoar aquele casaco, ou então desabotoar, que também é um movimento que vai desenvolver essa coordenação motora. Nos próximos passos, se abotoar uma jaqueta com botões grandes ficou fácil, peça para ela abotoar então a camisa, peça para ela ajudar a dobrar. A princípio vai ser um pouco difícil, ela não vai fazer a tarefa como você faria, mas procure pensar que é um momento onde você está estimulando a criança. Outro bom exemplo de atividade que me remete até à minha infância com o meu avô é aquela velha atividade, aquele velho costume de separar os feijões. Eu me lembro que o meu avô, ele perdeu a minha avó muito cedo, então ele mesmo que fazia as atividades domésticas e ele pedia sempre para eu separar os feijõezinhos que não estavam muito bom para o cozimento. Outra atividade que trabalha o movimento de pinça. E uma última sugestão que eu vou dar para vocês, naquele dia de calor, você pode separar uma bandeja, 2 jarras, encher com um líquido, você pode pintar esse líquido com anilina ou algo que chame mais a atenção da criança e peça para o seu filho transpassar a água de uma jarra para outra sem derramar o líquido que tem dentro. É claro que ele vai derramar um pouquinho fora ali na bandeja e para isso você pode ter uma esponja e pedir para que ele enxugue e sugue aquele líquido com a esponja, colocando a esponja novamente, né, espremendo a esponja, devolvendo o líquido para o recipiente. Essas 3 atividades são pequenos exemplos que eu dei para vocês de atividades muito importantes para desenvolver as conexões que futuramente vão preparar o seu filho
para essa fase tão importante de alfabetização. E se você gostou dessas dicas, ou então se você está lembrando aí da sua época de criança, daquelas velhas atividades domésticas às quais você era chamado pela sua mãe ou pelos seus avós, conta para mim, manda para mim essa dica e quem sabe nós não possamos no futuro selecionar essa atividade para compartilhar com mais pais e mais mães. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe e ensine seu filho em casa.